relógio. Esse relógio aqui está dizendo o seguinte: está chegando a hora, o tempo está chegando, está escrito aqui no ponteiro dele, tá? Está chegando a hora, amém? Deus abençoe a sua vida. Hoje, lembra que nós estamos nas nossas semanas, nos cultos temáticos, nas quintas-feiras. O pastor Josias está trazendo para você heróis coadjuvantes. O que é herói coadjuvante? É aquele herói da Bíblia que ele não está como herói principal, ele está como herói coadjuvante. Ele não está em primeiro lugar, ele sempre vem em segundo lugar, né? Lembra que nós falamos do primeiro herói coadjuvante, que foi Josué. Josué estava abaixo de quem? Abaixo de Moisés, né? Abaixo de Moisés, um herói coadjuvante, né? Ele não estava em primeiro lugar, estava em segundo. Moisés é muito mais lembrado e sempre será muito mais lembrado do que Josué. Depois nós falamos de quem? Nós falamos de Gideão. Olha só que bênção, né? Nós falamos de Gideão, né? E também de Gideão nós mostramos como aconteceu na história de Gideão, né? E agora, né, nós falamos de Gideão. Nós falamos desses heróis coadjuvantes, né, que chegaram, né? Nós falamos de vários outros heróis abençoados e que nós mostramos também para vocês o quê? Que muitas vezes os verdadeiros heróis eram mais lembrados muitas vezes pelos seus erros do que pelas conquistas. E a maioria dos heróis coadjuvantes nós mostramos para você, eles foram fiéis desde o começo. E eu tenho mais um herói coadjuvante para compartilhar contigo nessa noite. E esse herói coadjuvante se chama Eliseu. Ele se chama Eliseu. Amém? E esse herói coadjuvante, ele veio substituir alguém que estava acima dele. Quem? O profeta Elias. Profeta Elias, amém? E era o segundo do profeta Elias, então ele era o coadjuvante do Elias. Mas o profeta Eliseu, inclusive, tem canções lindas que falam, é pouco citado hoje, Eliseu, não é verdade? Mas Eliseu já teve os momentos das canções, Eliseu já teve os momentos de lembranças muito maiores. E eu quero falar sobre Eliseu, o herói coadjuvante. Fala comigo, Eliseu, o herói coadjuvante. Sabe o que significa o nome Eliseu? Eu preciso falar um pouquinho de Elias para falar de Eliseu, senão não tem jeito, né? Elias, um grande homem de Deus, o grande profeta, do qual era aquele homem que o próprio vinha a ser antecessor ao Messias, o qual a palavra falava. Elias era uma experiência tremenda que Elias trouxe em sua época, né? E o nome Elias, sabe o que significa o nome Elias? Elias significa só o Senhor é Deus, Deus é Senhor. Então o nome Elias significa Deus é Senhor. E Eliseu, como se chama, o que significa o nome Eliseu? O nome Eliseu em hebraico significa o Deus que salva. Eliseu, Elisha, né? Em hebraico Elisha, que significa o Deus que salva, ou o Deus da salvação. Isso significa o nome de Eliseu. Eliseu foi o sucessor de Elias, amém? O sucessor de Elias, e nós vamos falar sobre Eliseu hoje, né? Eu acho que poucas pessoas, mas eu me lembro de uma canção linda, que algumas jovens cantavam na minha época de juventude, né? Não sei se alguns aqui, de repente a única pessoa que de repente vai lembrar aqui pode ser o Efraim, né? E a Sulamita. Já ouviu aquela canção assim de Eliseu pediu a capa de Elias, né? Eliseu estava no campo trabalhando. Já viu essa canção? E aí eles falavam assim: Eliseu estava no campo trabalhando, o profeta passa, chama ele, e ele fala assim, e Eliseu pede a capa de Elias, e Eliseu fala, você já viu? Alice já, né? Eliseu pediu a capa de Elias, né?
Aí as irmãs que cantavam, ou os irmãos que cantam, eles jogam, né, a capa e faz aquela coreografia maravilhosa. Então, há momentos importantes, e esse é um momento importante. Eliseu tem uma experiência de chamado. Então, vou orar contigo, calma lá, nós vamos orar, e eu quero trazer para você por que Eliseu foi um herói coadjuvante, e por que foi tão importante a passagem de Eliseu. Eliseu, ele tinha 3 qualidades. 3 qualidades ele tinha. Primeiro, ele era uma pessoa atrevida. Ele teve atrevimento. Na palavra, na Bíblia, num contexto, fala intrepidez. As pessoas cheias de Deus eram pessoas intrépidas. Intrépida, isso sim, é atrevido, vai em cima. Entendeu? Ele chega, né? Atrevido, atrevimento, mas não é um atrevimento é de intrépido, de aproveitar a oportunidade, de olhar para frente, de pensar grande. Esse é Eliseu. Eliseu também, ele entendeu que ele precisava da capa de Elias. Eu vou mostrar para você isso. Eliseu também entendeu que ele tinha que ser vigilante. E no final, Eliseu mostra para mim e para você que o Senhor não tarda a promessa dele. O Senhor não muda a promessa dele na minha vida e na sua vida, mesmo que a gente venha estar morto. Mesmo que você venha estar morto, a promessa de Deus, ela se cumpre, e isso é maravilhoso. Você crê nisso, amém? Por isso, eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo, né? Se o Jefferson puder também me ajudar, nós vamos abrir lá em 1 Reis capítulo 19, e eu vou mostrar para você o chamado de Eliseu, né? O chamado de Eliseu. Poderia falar de Elias, eu não posso falar, senão nosso tempo vai estourar, mas tem muita gente, pastor, eu nunca ouvi falar nem de Elias direito, como é que eu vou falar de Eliseu? Não, presta atenção que Deus vai falar contigo hoje. Presta atenção que Deus vai mostrar algo, uma resposta que você está querendo, uma dúvida que você está tendo, um sinal que você está buscando de Deus. Deus vai me usar nessa noite, como homem de Deus, para abençoar a sua vida, através do exemplo de um homem especial, de um homem que teve uma experiência do chamado, e essa experiência do chamado fez a diferença, não só na vida dele, mas fez na nação dele, na geração dele, e fez em todo aquele que recebe a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Essa é a promessa, esse é o propósito do profeta Eliseu. Por isso, lá em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 19, existe o chamado, e olha o que acontece, tá joia? Olha o que diz lá, versículo 19, Eliseu, 1 Reis 19, glória a Deus, olha aqui, 1 Reis 19, e Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Zafate, que estava lavrando com 12 juntas de bois, e adiante dele estava com a 12ª junta. E Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. E então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai, deixe-me beijar a minha mãe, e então o seguirei. E Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Aleluia. Põe a mão no seu coração agora, fala comigo assim: Senhor Jesus, que nesta noite o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que essa semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Aleluias. Eu estou sentindo uma presença de Deus tão grande aqui, porque de repente eu vi agora, pelos olhos da fé, o que aconteceu. Eliseu no campo, Eliseu trabalhando, o profeta, o grande homem de Deus, ele passa naquela, vamos imaginar que a capa seria como se fosse um paletó, um blazer, né? Mas é uma capa. O profeta passa diante de Eliseu trabalhando e põe a capa sobre ele.
põe a capa sobre ele. E aí, por quê? Você já sabe o que eu fiz por você, porque na verdade, gente, funcionava o seguinte: quando um profeta, quando o homem de Deus chamava o outro para o ministério, ele colocava a capa, passou o seu manto sobre ele, e então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, já falou, olha, deixa eu lá despedir do meu pai e da minha mãe, e eu vou te seguir. E aí, Elias olha para ele e fala assim, vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. E Eliseu voltou para trás, pegou as juntas de bois, sacrificou, e com todos os equipamentos do boi, cozinhou a carne, deu ao povo, e eles comeram, e então se levantou, seguiu Elias, e serviu Elias. Deixa eu falar uma coisa para vocês, as 12 juntas de boi, não era pouco boi, era o trabalho, era o material de arar a terra, ele era um lavrador, poderia se considerar um fazendeiro, e ele faz o seguinte, ele não só mata os bois, oferece a Deus, pega a carne e dá ao povo, como ele queima todo o equipamento do trabalho dele, sabe para quê? Para ele não voltar depois, para ele não se arrepender, para ele não olhar para trás e ficar pensando, o que eu perdi lá? O que eu abandonei lá? O que eu deixei lá pelo serviço do reino? Tem pessoas que estão desse jeito. Tem pessoas que a mágoa dele, tem gente magoado com a igreja de Jesus. Tem gente magoado com o ministério. Olha Deus falando com você, e agora? Porque você fica olhando para trás, o que você perdeu? Olha o que eu perdi por servir a Jesus, olha o que eu perdi por eu servir a obra de Deus, olha o que eu perdi, era para mim estar muito bem financeiramente agora, era para mim estar muito bem com os meus negócios, era para mim estar muito bem se eu não tivesse optado pelo ministério. Gente, tem muitas pessoas feridas, muitas pessoas passando por essa situação, Satanás cegou essa pessoa. Eliseu fez o contrário, ele eliminou toda e qualquer maneira de arrependimento, ele já acabou com os bois, ele já queimou todo o equipamento de trabalho dele, porque ele já sabia que a decisão que ele fez, ele já entendeu que o chamado que ele recebeu, não tinha volta a partir do momento que aceitasse. Muitas vezes, o milagre não acontece no nosso ministério, na nossa vida, sabe por quê? Primeiro que Deus está nos testando, para ver se na hora que vem a dificuldade, nós vamos abandonar o barco. O que tem de pastor abandonando o barco, missionário abandonando o barco, líderes abandonando, não é só o ministério da igreja, abandona o barco, abandona o chamado, abandona tudo, gente, olhando para o passado, olhando para as oportunidades que vocês perderam, não dá. Não deixe o diabo te cegar com isso, não deixe. Eliseu bloqueia, Eliseu cancela esse momento, se desligando totalmente do seu vínculo, olhando, agora eu quero Deus, agora eu quero servir. E ele começou a servir Elias, ele começou a andar com Elias. Então, é maravilhosa a história de Eliseu, mas ele faz isso, ele faz tudo, né? Lembra? E eu me despedi dos meus pais, eu queimei as carroças e eu afundei os barcos no cais. Por quê? Cancela tudo e olha para o chamado, aquilo que Deus tem para você. Eliseu fez isso. Eliseu foi um homem que recebeu o chamado. Fala comigo assim: eu estou pronto para receber o meu chamado. Amém? Eliseu recebeu o chamado. Eliseu, segunda coisa, ele era um homem atrevido, mas não vou falar do atrevimento era uma pessoa intrépida. Vamos pensar assim, queria que você pensasse, que nome você daria para Eliseu neste momento, com essa palavra que eu vou ler para você agora, que está lá em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 9, amém? 2 Reis, nós estávamos em 1 Reis, lembra que ele foi chamado, agora nós vamos para 2 Reis, no capítulo 2,
versículo 9. E existe um momento que Elias, depois de Eliseu andar com Elias, ver os milagres, ver as lutas, ver as perseguições, ver tudo que Elias estava passando, havia uma coisa que ia acontecer com Elias, que aconteceu somente com dois homens, e o terceiro homem pode ser eu ou você, sabia disso? Na Bíblia só tem um relato de dois homens que foram arrebatados. Quem foi? Enoque. Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Então a Bíblia fala que, da forma que a Bíblia fala, Enoque não viu a morte. Segunda pessoa que não viu a morte, Elias. A Bíblia fala que veio como um carro de fogo, leva Elias no redemoinho para o céu, e ninguém consegue achar mais Elias. Pastor, quem é a terceira pessoa? Terceira pessoa pode ser eu ou você, porque a Bíblia fala que no dia que a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e nos encontraremos com Jesus Cristo nas mansões celestiais. Então, só tem três pessoas que podem, né? A primeira foi Enoque, que foi arrebatado. Segundo, Elias, que não viu a morte. E terceiro pode ser eu ou você, amém? Se Jesus voltar hoje mesmo, nós não veremos a morte. Se Jesus voltar hoje, nós seremos arrebatados. Você está preparado? Você está preparado para o soar da trombeta? Eliseu, um homem atrevido, um homem intrépido, um homem que pensava além daquilo. Não dá para entender, mas gente, vamos falar a verdade. Olha o que é que ele responde, ó. 2 Reis capítulo 2, 9. Você está comigo, amém? Se puder aí, eu não sei se vai mandar também o texto aí na tela para você, mas 2 Reis capítulo 2, versículo 9 diz o seguinte... Versículo 8, tá? Vamos pegar o versículo 8. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer e que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Deixa eu explicar por quê. Porque Deus já tinha falado: Elias, eu vou te levar embora, você não vai ver a morte. Eu vou te levar embora, você não vai ver a morte. A qualquer momento, Elias, eu vou te levar e você não vai ver a morte. Então, Elias se apegou tanto a Eliseu e falou assim: meu filho, o que você quer? Eu quero dar um presente para você. O que você quer? E ele perguntou: diga o que você quer que eu te faça, antes que eu vou embora. Porque Elias falou assim: olha, eu posso ir embora a qualquer momento. O que você quer que eu faça para você? O que você quer que eu te faça? Eu gosto demais de você. Você caminhou comigo, você abandonou tudo para juntar comigo no mistério, para a gente romper juntos. Você viu as minhas lutas, as minhas dificuldades. Você não me abandonou em nenhum momento. O que eu posso fazer por você, meu filho? Porque eu posso ser levado embora a qualquer momento. Olha o que Eliseu pede. Olha o que Eliseu pede. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do teu espírito. Olha só, olha o que Eliseu pede: eu quero ser do dobro melhor que você, Elias. Eu quero receber porção dobrada do teu espírito. Quer dizer, gente, o homem, Elias já foi o cara. Elias orou e o fogo desceu. Elias falou: não vai chover durante 3 anos, e não choveu. Elias no Monte Carmelo, lembre os 450 profetas de Baal. Elias fala assim: olha, se eu for homem de Deus, desce fogo do céu e consumiu o exército. E aí o badeco dele, porque na verdade Samuel era o badeco de Elias, era aquela pessoa que lavava as mãos de Elias, lavava os pés de Elias e cuidava, preparava a comida, né? Era um assistente, era um badeco de Elias. Ele olha e fala assim: eu quero ter uma porção dobrada, eu quero ter o dobro daquilo que você fez, eu quero fazer dobrado. Amém? Fala, gente, ou não é? Poderíamos dizer que é presunção? Quem sabe?
Quem sabe nós pensaríamos isso. Por quê? Porque o rei Davi, lembra quando o rei Davi foi lá levar a comida para os irmãos dele? O gigante Golias estava lá 40 dias. 40 dias o gigante Golias falando: não tem homem em Israel. Aqui em Israel não tem nenhum homem para brigar comigo. 40 dias esse gigante lá. E nem o israelita tinha coragem. Quando Davi, um menino, adolescente, vai lá levar comida para os seus irmãos na guerra, e os irmãos dele lá também. Quando os irmãos de Davi veem ele, falam assim: Davi, bem vi a presunção do teu coração. O que você está fazendo aqui? E Davi: eu só vim trazer comida para vocês. Bem vi a presunção do seu coração. Olha só, gente, não dá. De repente, Eliseu, vamos voltar para Eliseu. Eliseu fala: eu quero porção dobrada do teu espírito, aleluias. E aí, como Elias falou assim: olha, o que você me quiser, pede que eu farei por você. Aí Elias fala o seguinte, versículo 10, você está comigo aí? Amém? 2 Reis capítulo 2, versículo 10. Elias diz o seguinte: você fez um pedido muito difícil, mas se você me vir, quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me ver, não será assim. Amém? Na verdade, eu gosto daquela outra frase que eu há anos falo assim: dura coisa pedistes, meu servo. Dura coisa pedistes. Coisa difícil pedistes. Mas se você me ver eu subir, se você me ver eu subir, a glória de Deus virá dobrada sobre você. Essa é a palavra que Elias falou para ele. Dura coisa pedistes, mas se você ver, vai acontecer. Gente, quer que eu fale a verdade para você? Quando eu falo assim que nós seremos 3.000 membros, nós seremos 3.000 discípulos, no fundo, muitas vezes meu coração fica assim: Josias, você não está sendo presunçoso, orgulhoso, né? Não tem nenhuma igreja no Brasil hoje, pode datar isso aí, ainda não tem nenhuma igreja no Brasil, missionária unida do Brasil, e se tiver só tem uma, que é em Ribeirão Preto, mas hoje, pela data de hoje, dia 21 de maio de 2020, quase certeza não tem nenhuma igreja no Brasil, IMUB, que tenha 3.000 membros, nenhuma igreja IMUB no Brasil, igreja local, que tenha 3.000 membros, distritos, igrejas maiores, junção de igrejas, sim, mas uma igreja de 3.000 membros não tem. E eu fico pensando: será que é presunção do meu coração? Eu falo: Senhor, nós seremos uma igreja de 3.000 membros. Quando eu vejo os jovens aqui conosco, cantando louvor, pregando, eu estou focalizando que esses são os jovens que serão os nossos futuros pastores, os pastores, as pastoras, os líderes de ministério. É assim que caminha. É presunção? Foi presunção Eliseu falar: eu quero o dobro do teu poder, da tua glória? E Deus deu o dobro para ele. De vez em quando meu coração aperta, eu falo: meu Deus, será que eu estou sendo presunçoso? Mas ao mesmo tempo, o meu coração é consolado pela palavra. Pastor Odilon Vergara fala sobre isso. Quando a gente pede algo grande, que é para a nossa glória, aí é pecado. Mas quando a gente pede algo grande, que é para a glória de Deus, aí é fé. É fé. Se eu peço algo grande, não é para a minha glória. Se eu peço algo grande, é para que o nome do Senhor seja glorificado, porque quanto mais pessoas estiverem louvando, quanto mais igrejas estiverem abertas, quanto mais pessoas estiverem celebrando, quanto mais vidas estiverem abrindo o coração para Deus, mais o reino de Deus é abençoado e mais o reino do inferno é saqueado. Então Eliseu pede porção dobrada sobre ele, do Espírito de Deus, do Espírito de Elias,
do dom de Elias, da unção de Elias. Engraçado, alguém já falou assim, uma vez eu falei, irmãos, eu quero a porção dobrada. Eu falei assim, irmãos, você não tem noção o que é a porção dobrada do Espírito. A gente não aguenta nem essa porção normal, quanto mais a porção dobrada. Eu falei, amém, irmãos, não tem problema. Mas isso não nos impede de pedir essa unção. Engraçado que a gente só não quer unção dobrada das coisas de Deus, né? Das coisas do mundo você quer o dobro do seu salário, não quer? Em vez de você ter um carro, você quer 2. Você tem uma casa, você quer mais uma. Você tem uma cabeça de boi, você quer mais 1000, não é? Você que tem 1000, quer 2000 cabeças. Engraçado, para todas as outras coisas, a gente quer a porção dobrada. Mas quando é para Deus, quando é para a unção de Deus, quando é para a presença de Deus, quando é para os milagres de Deus, quando é para uma experiência de Deus, aí a gente fica assim, Senhor, eu não sou tão assim não, eu não preciso. Satanás no nosso ouvido. Quando é para Deus, é se der tempo. Quando é para Deus, não precisa nem da porção básica, não, me dá só a metade. Agora, para qualquer outra coisa, aí sim a porção tem que vir dobrada. Satanás nos engana, mas ele não conseguiu enganar Eliseu. E Eliseu fala, eu quero uma porção dobrada da tua presença, Deus. Você pode falar nessa noite, você pode falar nesse momento, nesse dia, nessa manhã, nessa madrugada que Deus está falando contigo agora. Você pode pedir, Senhor, eu quero porção dobrada, da presença, sim, eu quero porção dobrada da tua cura, eu quero porção dobrada da tua libertação, eu quero porção dobrada dos ministérios, eu quero porção dobrada dos dons do Espírito. É isso que Deus quer para você. Seja como Eliseu, sucessor de Elias, recebe o chamado e larga tudo e não fica olhando para trás. É atrevido, é intrépido, pede o dobro. Eu quero o dobro, eu quero o dobro, eu quero o dobro. Amém? Quando é para Deus, peça o dobro. Quando é para Deus, faça o dobro. Quando é para Deus, semeie o dobro. E coisas maravilhosas acontecerão na sua vida, amém? Acontece o grande desafio, lembra? Primeiro ele vem o quê? Com o chamado ele recebe e não olha para trás. Segundo, com o atrevimento ele fala, eu quero porção dobrada de ti, Elias, da tua presença e da presença do seu Deus sobre a minha vida, e ele recebe. Mas aí vem um grande momento, em 2 Reis capítulo 2, 2 Reis capítulo 2, no versículo 13 e 14, acontece um negócio interessante. Continua comigo aí, olha que coisa linda. Pega comigo essa mensagem agora, pega o que Deus está falando contigo agora nesse momento. Olha só, a partir do versículo 13 diz o seguinte, versículo 13, quando fala aqui, versículo 11, ele fala o seguinte, enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo os separou um do outro, com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu no céu num redemoinho, e ao ver isso, Eliseu gritou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, meu pai. E ele nunca mais viu Elias, e pegando a sua própria roupa, rasgou em 2 partes, e então levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Olha, gente, enquanto ele estava falando com Elias, o carro de fogo passa, separa aqueles dois, sobe, e ele grita, meu pai, meu pai. Essa cena deve ter sido fantástica, maravilhosa. Carros de Israel e seus cavaleiros. Ele não viu, o susto foi tão grande, é como se ele falasse assim, Deus, meu Deus, meu Deus, os carros de Israel, os cavaleiros, mas quando ele viu, eram carros de fogo, carruagens de fogo, cavalos como de fogo, e passam e dividem ali, Eliseu e Elias sobe em um redemoinho, ele rasga as vestes dele naquele desespero, e a capa de Elias cai sobre ele, aleluia, gente, que coisa fantástica. Essa capa que cai sobre Elias, sobre Eliseu, a capa de Elias que cai sobre Eliseu, é a autoridade e é a unção,
é a herança profética de Elias sobre Eliseu naquele momento. Herança profética, herança ministerial sobre a vida deste homem. Vem a capa e acontecem coisas interessantes. Então deixa eu só pegar por causa do tema, que eu preciso explicar isso para você. Mas o tema, Eliseu, Deus que salva. Fala comigo, Deus que salva, é o nome Eliseu significa Deus que salva, Deus da salvação. Eliseu, sucessor de Elias, um homem, olha só, conta comigo aqui, ó, que aceita o chamado, que não tem medida para a presença de Deus, que recebe a autoridade e a unção de seu antecessor. Por quê? Porque ele toma posse da capa, ele toma posse da promessa. Eliseu recebe a capa de Elias, e Deus move no coração dele de forma sobrenatural. Amém? Primeira coisa, chamado, não olha para trás. Segunda coisa, quer mais de Deus e pede porção dobrada. Terceira coisa, recebe autoridade e unção quando a capa de Elias cai sobre ele. Aí você fala assim, pastor, como recebe autoridade e unção? Olha lá, continua comigo no versículo 13, 14 do Evangelho do capítulo 2 de 2 Reis. Olha o que está dizendo aqui, ó, 13, 14, ó. E nunca mais viu Elias, e pegando a sua própria roupa, rasgou-a. Versículo 13, olha aí, versículo 13. E então levantou o manto de Elias que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, e bateu com ele nas águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? E quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados, e Eliseu passou. Olha o primeiro milagre. Ele pega a capa de Eliseu, bate nas águas do Rio Jordão, as águas do Rio Jordão abrem mais uma vez, e Eliseu atravessa a água do Rio Jordão em terra seca. Por que eu estou falando isso para você, que são heróis coadjuvantes? Porque quando se fala de abrir o mar, abriu as águas, a gente só lembra de quem? Do Mar Vermelho. A gente só lembra do Mar Vermelho, quando o mar se abriu, o povo passou e o povo de Israel morreu. A gente esquece que o próprio Josué, quando foi entrar com o povo na terra prometida, de novo, a arca chega a arca já era construída, a arca da aliança, chega na beira do Rio Jordão, abre o Rio Jordão, o povo passa em seco. Olha aí Eliseu mais uma vez, centenas de anos depois, ele bate a capa dele sobre o Rio Jordão se abre. A capa da autoridade, a capa da unção. Meus irmãos, qual seria a capa de Eliseu hoje para mim e para você? Está aqui, ó. Está bem? Está vendo aí a Bíblia? Olha aqui, ó. A capa de Elias para você e para mim. Caiu a capa. Jesus subiu. Falou: olha, eu vou com meu pai, um dia voltarei. E os anjos falaram assim: olha, esse mesmo Jesus que está subindo, ele vai voltar. Mas ele deixou quem? Deixou a capa. Olha aqui, ó. E o Espírito Santo que falou: fique em Jerusalém para vocês serem revestidos. Você tem toda a ferramenta, assim como Eliseu recebeu de Elias a capa. Eu e você recebemos de Cristo o ide, recebemos de Cristo a intrepidez, através do Espírito Santo, recebemos a capa que é a palavra. O mesmo Deus que operou os milagres anteriores, há milhares de anos atrás, é esse mesmo Deus que pode operar um milagre hoje na sua vida. E a capa está aqui, a palavra de Deus. Naquela época não tinha a palavra, tinha a Torá somente com os livros históricos da Bíblia. Mas acontece o grande projeto. Esse homem pega a capa e continua o legado dele. Outro legado de Eliseu, o herói coadjuvante,
Fala comigo, era um homem vigilante. Fala comigo, vigilante. Não tem aquela frase assim, ó, vigia, crente. Falo para você hoje, vigia, crente. Você já percebeu que o pessoal fala assim, irmão, tem que orar e vigiar? Não. Pode pegar todos os termos bíblicos. Não está orar e vigiar. Está dizendo o quê? Vigiai e orai. Primeiro tem que vigiar, depois tem que orar. Tem muita gente que está orando, mas não está vigiando. Tem que vigiar primeiro, depois orar. Olha, Eliseu foi vigilante. Fala comigo, vigilância, atenção. Ó, que Deus quer para nós. 1 Reis 2:10, já estamos fechando. 1 Reis 2:10 diz o seguinte. Depois eu vou só passar um pouquinho dos milagres de Eliseu, que foi o dobro de Elias. Tudo que ele pediu foi dobro. Glória a Deus. Mas olha aqui que coisa interessante. Eliseu, capítulo 2, versículo 10, 2 Reis, diz o seguinte. Olha que interessante, capítulo 2, versículo 10. Versículo 9, vamos ver o versículo 9. Quando eles tinham passado, disse Elias a Eliseu, diga o que você quer, né? Mas vamos pegar um pouquinho aqui, no versículo 2, capítulo 1 do versículo 2, que eu gostei mais desse texto, capítulo 1, né? Não, desculpa, capítulo 2, do versículo 1 de 2 Reis, então, voltando aqui, 2 Reis 2:1, 2 Reis 2:1, diz o seguinte, e quando o Senhor estava para tomar Elias do céu no redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu, e Elias disse para Eliseu assim, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel, mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho, e assim foram até Betel, e os discípulos dos profetas estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram, você sabia que hoje o Senhor vai levar seu mestre? E levando por ele sobre a sua cabeça? Ele respondeu, sim, também já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu, Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim foi para Jericó. E então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e ele perguntou, você sabia que hoje o Senhor vai levar seu mestre? Vai levar ele sobre sua cabeça? E ele respondeu, sim, também eu já sei, mas não digam nada. E mais uma vez Elias falou para Eliseu, fica aqui, Eliseu, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos, e mais 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, e quando ambos pararam junto ao Jordão, então Elias pegou o seu manto, enrolou, bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Amém? Gente, olha o que Eliseu fez aqui de novo. Eliseu fez o que? Ele foi vigilante. Foi Elias, não vou te deixar, não vou te deixar, não vou te deixar. E Elias, Eliseu, deixa que eu vou sozinho. O Senhor, ele falou, não vou te deixar. Eliseu foi o que? Insistente. Sabe por que muitas vezes sua vida continua sendo uma derrota? Porque você não consegue ser insistente. Quando vem a luta, quando vem a perseguição, quando vem uma palavra, você já pensa em desistir? Não, pensa coisa nenhuma, você já desiste. Você pensa em desistir? Não, você desiste. Por que você faz isso? Eliseu, um exemplo para mim e para você. Elias falando, Eliseu, tá bom, fica no cantinho. E Eliseu, não, tão certo como vive o Senhor, e quanto tu vives, estarei contigo e não te abandonarei. Esse foi o herói coadjuvante, profeta Eliseu. Que bênção! Ele era vigilante, ele recebe autoridade e unção, ele é atrevido ao ponto de pedir unção dobrada, e ele não volta atrás do chamado.
Sabe por quê? Depois disso, vou mostrar para você aqui agora, vou falar rapidinho aqui, não vai dar tempo, vou pedir para o Ministério do Louvor, pode vir para cá já, mas eu achei interessante que Elias sobe, eles não conseguem mais achar Eliseu. Aleluia. Um abraço para o Fábio Conceição, um abraço para o André Luiz, para a Marinete Teixeira, para o Rui Henrique, todos ligados agora. Glória a Jesus. Eliseu, ele faz o dobro dos milagres de Elias. Essa é a palavra, essa é a promessa. Enquanto Elias fez 7 milagres, Eliseu faz muito mais, faz o dobro, né? Eliseu faz o dobro dos milagres. Senhor, ele falou, quero porção dobrada do teu Espírito. Eliseu divide o Rio Jordão assim como Elias fez. Eliseu purifica as águas de Jericó. Eliseu castiga os meninos zombadores. Eliseu purifica a água, envia água para o exército, né, que enche as cisternas. Eliseu multiplica o azeite da viúva. Eliseu profetiza a gravidez da sunamita, ressuscita o filho da sunamita. Eliseu transforma o caldeirão envenenado por planta em caldeirão saudável. Eliseu alimenta os 100 homens com 20 pães. Eliseu cura a lepra de Naamã, não vou nem falar sobre isso, que é tema de outra mensagem. Eliseu passa a lepra de Naamã para Geazi, que é outra mensagem poderosa. Eliseu faz com que faz o machado flutuar nas águas. Eliseu faz com que fossem vistos os cavalos, os cavaleiros de fogo ao seu redor. Eliseu cega o exército sírio. E final, Eliseu, essa é fantástica, gente, essa é fantástica. Essa aí vocês, até do louvor, nunca viram em lugar nenhum, e nunca vai ter. Eliseu opera um milagre mesmo depois de morto. Eliseu opera um milagre mesmo depois de morto. Lá em 2 Reis capítulo 13, versículo 20 e 21, 2 Reis 13, 20 e 21 diz o seguinte, 2 Reis 13, 20 e 21, está claro. E aconteceu que enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram um desses bandos, então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. E quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os seus pés. Você conhece alguém que coloca o defunto nos ossos, em cima dos ossos, e o camarada ressuscita? Eliseu, o herói coadjuvante. Nem a morte mata a promessa de um grande homem de Deus, nem a morte. O próprio Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que esteja